Olá, eu espero que essa mensagem seja fonte de esperança, de ânimo e fé para o seu coração. Mas antes, eu quero te fazer um convite muito especial para você inscrever-se no canal e ativar as notificações. Isso vai nos ajudar e muito a espalhar ainda mais as boas novas de salvação no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Os dois últimos versículos. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que o seu marido era morto, ela o pranteou, chorou o luto, chorou sua morte. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Queria que você grifasse isso. Exatamente as últimas palavras que concluem o capítulo 11. Isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Senhor, nós, diante da Tua palavra, mais uma vez, nos aquietamos e paramos para ouvir a voz do Teu Espírito. Nesse tempo onde nós sempre reservamos, principalmente nos domingos, para juntos cultuarmos a Ti presencialmente, online, com tanta gente, mais de 1000 conexões conosco nesta manhã. Pedimos que o Teu Espírito fale de maneira tal que sejamos instruídos à luz da Tua palavra e que o nosso entendimento seja esclarecido, não segundo o conceito do mundo, não segundo a opinião das pessoas, não segundo aquilo que é aparente aos homens, mas segundo aquilo que é agradável aos Teus olhos. Ajuda-nos a ter uma vida que sempre é agradável ao Senhor em tudo aquilo que fazemos. Fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito convença do pecado, mas também que a Tua graça seja manifestada durante esse tempo, diante da Tua preciosa palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você presente, assente-se em casa, por favor, preste toda atenção. Eu já tenho, durante algum tempo, principalmente aos domingos, eu faço essa diferença entre o uso da versão bíblica, que se é usada nos púlpitos da igreja. Normalmente, domingo de manhã, tradicionalmente, por ser um culto mais tradicional, mais conservador na sua forma, e também pela presença daqueles que frequentam o culto, tanto das 8 como das 10, eu tenho por hábito permanecer fiel àquele que é a versão mais usada, que é a Revista e Atualizada. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Talvez uma das mais utilizadas nos últimos anos da igreja, precedida pela Revista e Corrigida. Aqueles que foram doutrinados na fé na década de 70, 80, tiveram uma influência maior da Revista e Corrigida, que era até então a versão das Escrituras mais praticada e usada nas escolas dominical, nos púlpitos das igrejas. A maioria dos versículos que eu sei de cor são da Revista e Corrigida. É da minha época de escola dominical, é da minha época de criança, que você aprende muito mais facilmente. O cérebro está fresco, tem pouca informação e pouca preocupação. A sua única preocupação é apenas em passar de ano. Não tem preocupação com o PVA vencendo, com o carnê do IPTU chegando, é ou não é, meus irmãos? E com as contas de dezembro que o cartão está apresentando. Aí você entra em desespero e as preocupações ocupam a mente e você fica com ela um pouco mais agitada. Mas quando criança, preocupação é com pouca coisa e você tem a facilidade de aprender mais coisas. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Criança aprende tudo mais rápido. Já perceberam isso ou não? Tudo mais rápido. Depois de uma certa idade,
tudo fica lento, do jeito de andar ao jeito de aprender. Tudo fica mais lento, é ou não é? Normal, com todo mundo. Você fica lento para andar, lento para aprender. Quando criança, a antena está funcionando bem. Já perceberam que criança tem um poder com um radar mais poderoso do que da NASA? Ouve bem. Qualquer conversinha pode estar por detrás de 4 ou 5 paredes. Eles ouvem tudo, sabem tudo. Qualquer conversinha desvia o olhar, já sabe o que está acontecendo. Bem, era assim comigo. Eu aprendi boa parte das histórias bíblicas, dos versículos bíblicos, baseado na revista e corrigida. Mas eu tenho ultimamente usado, até por uma questão de mais fácil compreensão, porque nessas versões, revista e corrigida, revista e atualizada, há algumas expressões e algumas palavras que já foram abandonadas pela atualização da língua portuguesa. Para quem não sabe, a língua portuguesa, ela passou por algumas adequações ou atualizações. Acento que tinha sumiu. Tinha coisa que tinha acento, não tem mais. Algumas palavras que tinham a sua grafia diferente, perderam letras. Foi tudo mais simplificado. E de repente você chega para pregar o Evangelho numa geração pós-moderna, mais contemporânea, e você pega esses textos com uma linguagem um pouco mais coloquial, né, mais tradicional, como se fosse o português de Camões. E você prega e a pessoa diz assim, não entendi nada. Portanto, eu tenho feito isso. Domingo de manhã, revista atualizada. Domingo à noite eu tenho usado bastante a nova versão transformadora. E ao olhar para esse texto, é claro perceber de que a história é a mesma, não há distinção nenhuma quando você lê a Bíblia sobre a ótica de uma versão que foi feita para um momento, para uma época do vocabulário, da língua, para uma versão de hoje, a não ser a adequação de palavras que são mais de fácil compreensão no momento que nós estamos vivendo. A história é a mesma. Mas algumas palavras ajudam-nos a compreender a profundidade, em particular, deste capítulo. Este é um capítulo dos mais terríveis de todo o Antigo Testamento. Se você fosse pensar num drama dos mais antigos, lembram-se de Agatha Christie. Quem lembra de Agatha Christie aqui? Tem que ter 50, 60 para cima, irmão. Pouca gente levantou a mão. Ou está escondendo a idade, ou só tem gente nova. Agatha Christie, que escrevia os livros com dramas e com policiais de assassinato, onde normalmente o mordomo era o assassino. Normalmente. Se fôssemos atualizar, talvez essa fosse uma história que compusesse um dos enredos por uma série do Netflix, que estivesse em alta nos nossos dias, porque ela é recheada de perversidade, de atitudes egocêntricas e de um certo poder estratégico de maldade estranho de se encontrar quando o personagem central dessa história é revelado. Ao olhar para a nova versão transformadora, a versão que nós lemos hoje, versão 2 Samuel capítulo 11, 27, diz que o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Na nova versão transformadora, a Bíblia diz que o que Davi fez desagradou o Senhor. Uma diferença simples. O que Davi fez foi mal, e o que Davi fez desagradou o Senhor. Algumas coisas que nós fazemos que agradam a Deus. Não há dúvida quanto a isso. A Bíblia diz que fica bem nos nossos lábios o louvor. Deus se agrada com o louvor do seu povo. Atitudes de obediência agradam qualquer pai. É natural.
O louvor agrada a Deus, a obediência agrada a Deus, a adoração agrada a Deus, a fidelidade agrada a Deus. Quando nós obedecemos a palavra, tudo aquilo que fazemos, tanto é que Paulo diz que nós devemos observar a maneira como vivemos, de forma em que tudo o que fazemos, devemos fazer para agradar a Deus. Gostamos de ser agradados, eu não sei você, mas quem não gosta de receber um agrado? Já ouviram essa expressão? Está ficando cada vez mais também abandonada. Eu vou fazer um agrado para tal pessoa. Quando você faz um agrado para alguém, você faz algo que a pessoa gosta. Ninguém vai fazer um agrado para outra pessoa com coisa que ela não gosta. Vou fazer um agrado para ela. Vou fazer uma comida que ela gosta. Vou levar um presente que ela gosta. Vou, sei lá, fazer alguma coisa que é um agrado a essa pessoa. Coisas que nós fazemos agradam a Deus. O culto agrada a Deus. Esse ambiente de adoração agrada a Deus. A ponto da Bíblia diz que esse tempo de adoração e oração sobe como perfume às narinas de Deus. Agradável. Perfume é bom, gente. Ainda mais perfume bom e caro. Temos perfumes aí. Esses dias eu estava vendo e lendo uma matéria em que pessoas ganham milhares e milhares de dólares com o nariz. Olha que coisa boa. Um nariz milionário. Quem disse que cheirar ia dar alguma coisa? Ele só fica cheirando. Vai para uma bancada e fica definindo aromas. Perfumes, desses caros franceses, a pessoa ganha, e o tratamento que ela dá para o nariz é um tratamento VIP. Tem todo tipo de coisa e tal. Imagine o temor desse pessoal, no meio de uma Covid, perdeu o olfato e paladar. Perdeu o olfato e paladar para esse pessoal é mais do que perder o olfato e paladar, perdeu o emprego. Gente que com o cheiro... Algumas coisas agradam a Deus. Davi era um homem que agradava a Deus, a ponto dele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que quando Deus olhava para Davi, Davi revelava coisas que agradavam a Deus. Não que ele era perfeito. Deixa eu dizer algo para você. É impossível você tentar encontrar perfeição para agradar alguém, inclusive a Deus. Não somos perfeitos. Todo bom marido que ama sua esposa quer agradá-la. Quer agradá-la. Quer levá-la de vez em quando para passear. Quando possível, você compra um presentinho para ela. É ou não é? Leva ela aqui naquele lugarzinho. Amor, eu pensei em você. Comprei um bombom, é o que está dando nesses dias. E tem que ser da Garoto, nem da Copenhague está dando. Tem que ser da Garoto. Um agrado. A minha esposa olha para esse marido dizendo, ele me agrada, esse marido é uma bênção, esse marido é maravilhoso. Ele não é perfeito, mas ele agrada a sua esposa. Vice-versa. A esposa também, de vez em quando, faz um agrado para o marido. É ou não é? Uma agradinha colar, um pratinho que ele gosta, um cafuné. Marido, ele se satisfaz com pouca coisa, irmã. Um cafunézinho aqui, um pratinho de comida. Você quer satisfazer o seu marido? Enche o prato dele de comida. Viu? Faz um cafuné nele, deixa ele assistir o jogo de futebol do time dele. Pensa no homem feliz. Esse homem vai dizer, eu encontrei o favor de Deus. Não tem melhor mulher do que essa na face da terra. Isso não quer dizer que ela não tenha defeitos. Davi era um homem que agradava a Deus. Tanto é que ele agradava a Deus de que quando Samuel é enviado à casa de seu pai Jessé para buscar aquele que seria ungido como novo rei sobre Israel, nenhum dos outros filhos de Jessé agrada a Deus para cumprir aquela função. O único que agrada a Deus é Davi. Os outros filhos tinham agradado pela aparência o profeta. O profeta se deixou influenciar. Deve ser esse aqui. Tem porte de rei. Cuidado, hein?
Cuidado, porque as aparências enganam. Às vezes o cara tem porte de rei, fala bonito, cara de rei. Samuel já estava com o pote de óleo destampado. Já estava quase para derramar o óleo da unção na cabeça errada. Deus disse, não me agradei de nenhum desses. Tem um outro menino que está lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, manda chamar. Quando ele entra, o texto diz, é esse o menino aí. É dele que eu me agradei. É deste aí. Ele é ungido. As atitudes de Davi são atitudes que agradam a Deus. Fidelidade ao seu rei. Honra ao rei, mesmo quando perseguido. E quem conhece um pouco da história do rei Davi, vale muito a pena ler. É uma das histórias mais humanas apresentadas em todos os relatos do Antigo Testamento. Você vai ver de que Davi era um leal amigo. Leal amigo. Foi leal ao seu amigo Jonatas. Foi leal ao seu rei, mesmo quando tinha oportunidade, segundo a percepção de outros, de tomar a vida de Saul. Ele diz, não vou tocar no ungido do Senhor. Ele era um adorador, compositor de salmos. As mais lindas orações que encontramos no livro dos Salmos foram escritas por Davi. Ele agradava a Deus. Diante de um gigante que afrontava o exército do Senhor, um jovem ainda o enfrenta e toma para si a responsabilidade de colocar por terra aquele que afrontava o exército do Deus vivo. Davi fez muita coisa para agradar a Deus. Mas no relato até então, cheio de pontos positivos. Eu já saí da escola, principalmente na época do ensino. Na minha época era colégio, ginásio, agora é médio fundamental. Mas eu já saí faz tempo. Mas eu me lembro que a professora tinha caderneta. Antigamente tinha caderneta, aquela caderneta com a capa verde, meio azul, não é, que se abria do lado, tinha assim os números, tal, aí chamava por número tal, número tal. E durante a aula ou o ano letivo, você podia tomar ponto positivo ou ponto negativo. Eu era o rei do ponto negativo. Tomava ponto negativo direto. E de repente, depois de alguns pontos negativos, você perdia meio ponto na nota. Lembra disso ou não? Eu cheguei a ficar devendo nota. Muito ponto negativo. Conversador, bagunceiro, da pá virada. Eu tive uma época assim, bastante tenebrosa. Principalmente nessa época de escola, que o negócio foi tenso. E eu me lembro dos pontos negativos. Então, a lição entregue em dia agradava o professor. Ponto positivo. Caderno sem rasura. Lembra disso? Não quero rasuras no caderno. Ponto positivo. Você que fez chamado oral, de última hora respondeu pergunta, ponto positivo. Conversou, ponto negativo. Caderno rasurado, ponto negativo. Esqueceu o caderno, ponto negativo. E ponto negativo, chegou, ponto negativo. Ponto negativo. Chegava atrasado na aula, ponto negativo. Bem, a caderneta de Davi até então era cheia de pontos positivos. Só tinha ponto positivo. Matador de gigante, ponto positivo. Adorador por excelência, ponto positivo. Um homem segundo o coração de Deus, ponto positivo. Alguém que é fiel e leal à sua liderança, ponto positivo. Só tinha ponto positivo, até que essa história chega. E aqui a gente começa a descobrir que nessa história, para quem não a conhece, eu vou narrá-la rapidamente dentro dos minutos que tenho. É uma história que faz com que nós percebamos de que aquela expressão comumente usada como eu estava no lugar errado, na hora errada. Já ouviram essa expressão? Não.
Não é que ele estava no lugar errado na hora errada. Às vezes as tragédias vêm, situações, como houve essa tragédia lá em Capitólio. Eu ouvi isso várias vezes. Eles estavam no lugar errado, na hora errada. Ou eles estavam no lugar certo, na hora errada. Bem, Davi começa o seu processo de tomar um ponto negativo por estar no lugar errado, na hora errada. O capítulo 11 começa dizendo de que no tempo, era início do ano, provavelmente os estudiosos acreditam que era início da primavera, não se saía para batalhar no inverno rigoroso naquela região. Há lugares ali em Israel que neva, Jerusalém chega a nevar, dependendo da rigorosidade do inverno. No inverno não é propício para se guerrear. Acredita-se que era início da primavera. Mudança entre abril, maio, aonde os reis aproveitavam que os campos já estavam secos, o terreno já era mais favorável, eles saíam para as guerras. E Davi havia sido criado como um homem de guerra. Ele era um homem de guerra. A sua fama foi criada e conquistada pelas batalhas que ele venceu. A ponto de que se falava de Davi, Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Matador de gigante. Os filisteus o temiam. Ele, por uma orientação do rei, tentando provar a sua fidelidade, pede para que fosse-lhe trazido prepúcios dos filisteus. Ele traz 2 vezes mais. Ele faz a sua fama como um guerreiro. E aqui a gente começa a descobrir algumas coisas que são o cenário ideal, pelo menos da perspectiva do diabo, para nos colocarmos numa posição que desagrade a Deus. Falamos até agora sobre agradar a Deus. E nesse ano de 2022, eu espero que você deseje viver para agradar a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo, como igreja, como servos de Deus, como filhos do Senhor. Nós devemos viver esse ano para agradar a Deus. Tudo aquilo que a gente fizer. A gente come, a gente bebe, diz Paulo aos Coríntios. E tudo isso a gente faz também para a glória de Deus. Mas aqui nesse cenário, onde os reis saíam para a batalha, a Bíblia diz que Davi decide ficar. E aqui tem uma primeira lição que eu gostaria que você aprendesse. Quando você não está no lugar onde você deve estar, na hora em que você deveria estar, um cenário começa a ser preparado para uma grande tragédia. Na época em que os reis saíam, Davi era o quê? Rei. Se era uma época que os reis saíam para guerrear, o que se esperava de Davi? Que ele fosse também. Eu já pensei aqui o que é que fez com que Davi decidisse ficar. Talvez confiança no seu exército. Ele já havia formado um exército de valentes. A Bíblia chama e nomeia, um a um, quem são os valentes de Davi. Dos quais o seu general de guerra era Joabe, fiel, leal. Ele vai participar como ator coadjuvante da história. Talvez Davi já estivesse com aquela situação perigosa de acomodação. Eu não preciso ir mais. Guerrear para quê? E o perigo é quando a gente começa a ficar acomodado com as nossas responsabilidades e deixamos de cumpri-las no momento certo em que devem ser cumpridas. Talvez. A Bíblia não dá nenhum argumento sólido, aqui são conjecturas, sobre o que levou Davi a ficar no palácio.
O exército vai. Os reis estavam acampados nos campos de batalha, nas suas tendas. Davi decide e prefere ficar no conforto do palácio. Ele fica. E agora, por causa dessa decisão, começa então a narrativa da queda de um matador de gigantes. De todos os itens que ele recebia, ponto positivo, que agradavam a Deus, mal sabia ele que aquela decisão errada estava dentro de uma cadeia de eventos que viriam a suceder, que deixariam uma marca negativa na história de Davi, que jamais seria esquecida ou apagada. Tanto é que a Bíblia faz questão de trazer detalhes de tudo aquilo que aconteceu. Eu fico pensando por que a Bíblia nos traz essa história com tantos detalhes e ricos detalhes. Se formos contar os detalhes, talvez num público onde há crianças presentes, ele não fosse tão apropriado para se contar a história. Mas a Bíblia faz questão de deixar os detalhes. O que aconteceu? A narrativa deste evento, aonde o matador de gigantes cai para o mais terrível de todos os inimigos que um homem pode enfrentar: si próprio. Não, Davi não caiu para o diabo. O diabo que passou a rasteira nele, pastor. Não, não foi. Não há nenhuma citação aqui que dá uma compreensão, por mais distante que possa haver, de que houve uma ação do ponto de vista arquitetada pelas trevas. Porque as pessoas dizem assim: foi o diabo, pastor. Eu não queria, mas o diabo. Já perceberam isso, não? Ah, pastor, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, nós já sabemos disso. Foi Jesus quem disse. Ele veio para isso mesmo. Não tenha dúvida. Mas o fato é de que Davi decide ficar. E algumas decisões que nós tomamos se tornam oportunidades. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Oportunidades para uma trama diabólica que trará consequências terríveis sobre ele, sobre a vida de terceiros, sobre toda a sua casa e, acima de tudo, sobre o seu relacionamento com Deus. Davi faz algo que desagrada ao Senhor. Ele vai ao terraço do palácio. Eu tive a oportunidade de ir à antiga cidade de Davi. Eu já fui 3 vezes. 3 vezes eu fui. Jerusalém está situada onde as pessoas vão e tem os pontos turísticos, onde você vê o Domo da Rocha. Aquela é a cidade dos tempos de Jesus. Óbvio que não como está hoje. Ela provavelmente está alguns metros abaixo. Há lugares onde você vai, que você consegue caminhar por lugares onde era o templo e algumas outras partes do bairro judeu, que são exatamente da época de Jesus. Mas a cidade de Davi ficava um pouco fora dos muros que hoje nós conhecemos. Aproveitando a sua disposição topográfica, Davi havia construído, como é comum, os reis fazem isso. Os castelos são construídos aonde? No vale? Não. Os palácios são construídos aonde? Num barranco? É no lugar mais alto. Castelos você encontra no alto de uma montanha. Havia mais do que apenas uma questão arquitetônica, de beleza. Era de segurança. Portanto, o palácio de Davi até hoje está lá. Um dia, se você puder, estamos sonhando. Eu levo um grupo em março, agora, final de março, para Israel. Depois, se você tiver interesse, você me procura, manda um e-mail que eu te mando informações. E até agora está tudo certo, a gente vai. Quando você sobe aonde era o palácio de Davi, e foi comprovado por achados arqueológicos que era exatamente ali, você percebe que a região do palácio era mais alta.
E as casas, todas, principalmente de oficiais, gente mais próxima a Davi, ficavam em sequência. Bem, Davi vai ao terraço do seu palácio, visão, sabe aquela visão sem infinito? Sabe aquelas bordas sem infinito? Aquelas coisas assim que você olha e visão assim, de coisa chique. Davi vai para o palacião. Bem, e quando você tem uma visão de um ponto melhor, quando você olha para baixo, você vai ver tudo é igual gente que mora com uma casa ou tem um apartamento ao lado de um prédio maior. Tanto é que tem imóveis que desvalorizam muito quando um prédio é construído ao lado, porque você perdeu toda a sua privacidade. Tudo que você faz, você esqueceu algo no quintal, você está desprevenido, você já está assim, pronto para ir deitar. Eu não sei como é que você dorme, mas quem sabe você dorme aí só de, como dizia, cirola. E você vai de cirola, e na hora que você sai de cirola, tem alguém na sacada, contemplando o universo, e percebe, tem um homem de cirola ali embaixo. Normal ou não? Se você mora perto de uma casa, onde alguém tem uma piscina, ou um clube, ou alguma coisa, se você for para a sacada e a visão for melhor, o que você vai ver? Irmão, você não vai ver gente de terno e gravata, com Bíblia, na beira da piscina, louvando a Deus. Você vai ver gente que foi para a piscina para tomar banho de piscina. Como diz, pelo menos do estado onde eu nasci, eu até hoje não me adaptei com essa expressão, porque o paulista fala que o homem usa maiô também. O homem não usa maiô, é sunga, irmão. Não, pega o seu maiô. Maiô não, aqui para você, ó. Sunga. Maiô é coisa de mulher. Pega o seu maiô, bem, não tem maiô aqui não, filha. Sunga. E as mulheres usam o seu maiô, o seu biquíni decentemente vestido, porque é uma ocasião. Quando você tem essa visão, o que você vai ver? Você vai ver o que está diante dos seus olhos. Bem, Davi vai para o terraço. Quando ele dá uma encostada na bancada, da visão que ele tinha, ele via toda a cidade. Aliás, a cidade levava o seu nome, a cidade de Davi. A cidade era dele. Minha cidade, eu a conquistei. Eu a conquistei. Cidade de Davi. Quando ele vai para a sacada, tem lá uma dona. Ela está no quintal dela. Ela está tomando o seu banho. Não sei você, mas eu acho que você não toma banho de roupa. Ou toma? Você toma banho sem roupa. E não tinha, como é, porque nós precisamos ter uma leitura cultural da época. Ah, pastor, mas por que ela não fechou a porta do banheiro, irmão? É outro tempo. Naquela época, o banho, como para alguns aqui durante há pouco tempo, algumas décadas atrás ainda era, o banho era de caneca. Caneca, quem nunca tomou banho de caneca não sabe o que é um banho de verdade. Quando acabava a água quente naquele frio, você ia, fervia na chaleirinha, lembra ou não? E você, era uma bênção. A dona foi, e quando ela vai, ela está nua. Davi nota a dona senhora. Ele poderia ter tomado uma atitude diferente. Ele poderia ter visto e ter dito, como o mineiro diz, nu. Literalmente, nu. Virado as costas. Porque dizem os grandes teólogos de que o problema não é a primeira olhada, é a partir da segunda. Porque tem coisas que você não evita. Pastor, cruz credo, já aconteceu isso? Não. Ai, meu Deus. Eu me lembro de uma ocasião onde eu estava assistindo, não era nenhuma cena, graças a Deus não temos esse hábito, em casa nunca tivemos, mas estávamos com as meninas assistindo um filme, e era um filme meio violento. Era um filme assim de guerra e tal. Aí de repente,
Elas estavam conosco assistindo, acho que era mais nova, ela era pequenininha demais. E de repente começa um tiroteio e a pessoa leva um tiro, o tiro pega na cabeça. Quando ela vê o tiro na cabeça, é inevitável, ela estava com os olhos aonde? Na TV. Mas depois que ela vê o tiro na cabeça, o que é que ela faz? Aí ela falou, pai, já saiu o homem com o tiro na cabeça. Davi não teve a mesma atitude. Davi viu e reviu, e treviu, e buscou o melhor ângulo. E não bastasse isso, o texto diz que ele manda chamá-la. Algumas lições, e meu tempo está indo embora, eu preciso expor a vocês que esse texto nos ensina como nós podemos evitar atitudes na nossa vida que sejam desaprovadas por Deus. Primeira coisa que você tem que perceber nesse texto, com a história que nos é contada, é que não existe pessoa alguma, guarde bem isso, alguma. Estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O poeta, salmista, matador de gigantes. Não existe um homem sequer que, se tirar os olhos do seu alvo maior, que é a obediência a Deus, e colocar os seus olhos naquilo que desagrada a Deus, que não venha a cair. É por isso que as Escrituras afirmam: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A ele jamais faria isso. Meu irmão, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. É por isso que agora no Novo Testamento, aquilo que Deus nos coloca através do seu Filho Jesus Cristo, porque a questão do adultério antes era apenas ligada ao ato em si. Jesus vai além. Jesus diz assim: se alguém olhar para uma mulher que não for a sua, e pensar coisas além do que devia, e para os bons entendedores, meia palavra basta, ele já cometeu adultério com ela. Lá na frente Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca, vai caolho para o céu, mas não vai enxergando para o inferno. Não há ninguém que possa dizer: eu não. A história de Davi diz: nós precisamos saber onde nos posicionar, quando nos posicionar, aonde devemos estar. Tem pessoas que às vezes estão na frente do computador na hora errada. É na hora errada que passa uma postagem, opa, aí você sobe de novo o computador e você desce. Aí você sobe de novo, ou tem aquela postagem numa rede social, aonde tem uma expressão de um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Normalmente, quem está desocupado, meu irmão, o tempo livre que você tem que ter, vai ler a Bíblia. Isso não quer dizer que você tem que agora, o pastor falou que agora eu não posso ter mais nenhum problema. Não tenha de lazer, mas coisa que edifique a sua vida, que traga glória ao nome de Deus. O texto me ensina aqui de que mesmo um rei escolhido, separado, vencedor de gigantes, alguém que agradava a Deus e recebia ponto positivo até então, pode facilmente cair em um pecado muito grave. A história apresenta, infelizmente, inúmeros fatos e narrativas de grandes homens de Deus. E na história recente, hein? Não estou indo aqui a 1, 2 séculos atrás, não. Estou dizendo história recente. Que não cuidaram e caíram. Foram para o terraço e puseram os olhos naquilo que não era deles. Não é deles. E aqui pode ser uma mulher, pode ser dinheiro, pode ser posição, pode ser cargo, pode ser o que for. Tire os olhos daquilo que não é teu
Põe os olhos naquilo que Deus te deu e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Fica firme. Eu não estou afim de guerrear. Mas meu irmão, uma vez ungido rei, você tem que cumprir o papel do rei. Se era o tempo dos reis irem para a batalha, Davi não tinha que tirar um sinal de folga. Vou tirar aqui um day off para a batalha. Quando você está no lugar errado, a possibilidade de tragédias acontecerem aumenta. Segunda coisa que o texto ensina, a gente sabe o que acontece. Davi deita-se com Batseba, manda ela para casa. Ela volta depois dizendo: estou grávida. Ele então manda chamar o marido dela, que estava onde ele deveria estar liderando o campo de batalha, Urias. Não, vem para cá, tentando convencê-lo a deitar-se com ela, para que o filho que viesse a nascer fosse assumido por Urias. Olha, homem segundo o coração. Isso aqui não vê, que cara mau, hein? Dá visão. O cara. Trama. Ele não fez bebida nele. Embebeda o homem, porque bêbado ele vai tentar, pelo menos, afrouxar um pouco esse senso de moralidade. Porque Urias dizia: eu não posso me deitar com a minha esposa enquanto o exército de Israel está acampado lá fora. Deu uma lição de moral em Davi. Davi diz: não, nós vamos meter pinga nesse cara. Porque cachaçado, ele dobra. Urias era mais crente, cheio de pinga, do que Davi, sóbrio. Cachaçado, e diz: jeito nenhum. Não deito. E bêbado foi fiel. Não vou. Davi diz: não resta outra coisa a fazer, senão... Porque ele sabia que perante a lei de Deus, a mulher que adulterasse deveria morrer. Ela morrendo, morreria o filho que estava no seu ventre. E se ele, sendo rei, também assim o fosse, seria penalizado seriamente. Porque a lei é a mesma para todos. Normalmente assim os pecados vêm e depois a gente tenta disfarçá-los. Davi usa de tudo aquilo que Deus havia depositado nele, que até então era usado para o bem, agora para o mal. Um estrategista de guerra, agora criando estratégias para colocar o marido de Batseba na frente da linha de batalha, para que quando a guerra começasse, ele fosse enviado. Ele levou uma carta em mãos, com a ordem da sua própria morte. Ele não abriu. Morto. E chegamos aonde lemos. Batseba descobre que o marido foi morto, ela o pranteou. Passa o luto era aproximadamente 7 dias dentro da cultura, 7 dias. 7 dias depois, Davi manda buscá-la. Ele a traz para o palácio. Ela torna-se sua mulher, verso de número 27. Ela dá à luz um filho. E tudo então parece que deu certo. Só que a gente tem que aprender de que de Deus não se zomba. E Moisés diz que o teu pecado há de te encontrar. Davi nos ensina que o pecado não é tolerado, nem mesmo por aqueles que durante toda uma vida agradaram a Deus. O nosso Deus é um Deus que não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. O profeta Natan é enviado ao palácio. Conta uma história muito bonita. Havia um homem que só tinha uma ovelha, e um outro que tinha muitas ovelhas. E esse homem que tinha muitas ovelhas manda
tirar, matar aquela única ovelha que aquele pastor tinha. Davi, tomado do seu senso de justiça, disse: se é no meu reino, esse homem está morto. O profeta Natã diz assim: tu és o homem. E a gente aprende aqui uma segunda lição. Um Deus que nos ama é um Deus que confronta os nossos erros. Erros que não são tratados e confrontados jamais podem ser curados. Davi reconhece o seu erro. Há um salmo, que é o salmo de número 51, e depois, se você puder ler, ele faz uma oração: compadece de mim, Senhor, na tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. E ele diz no verso 3, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós erramos, o pecado nos persegue. E ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Fazia mal. Aparentemente já havia dado tudo certo, o homem tinha morrido, a mulher agora estava no palácio com ele, o menino ia nascer, ele não sabia qual seria o desfecho mais à frente, mas Natã adianta para ele o que aconteceria. Mas havia algo dentro dele que não permitia com que ele vivesse em paz. E aqui a gente aprende uma última lição, porque é o que o tempo nos permite. Eu já passei muito mais daquilo que podia. Não há erro ou pecado que você possa ter cometido em algum momento da sua caminhada que Deus não tenha poder de perdoar e transformar a sua história. Infelizmente, isso nunca mais foi esquecido no curriculum vitae. Lembra da expressão? Curriculum vitae. Expressão do latim. Curriculum vitae. De Davi. Aprovado, 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 aprovado. Bathsheba. Caneta vermelha. Que Deus nos ajude nesse novo ano a tomarmos atitudes que agradam a Deus em tudo. E de cuidarmos para não confiarmos muito em nós mesmos. Porque o texto que diz que maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua confiança, a sua segurança, não está falando do terceiro, porque nós usamos esse versículo e dizer, está vendo? Falei para você não confiar nele. Maldito o homem que confia no homem. Não, esse texto está falando é de você. Maldito o homem que confia em si próprio. Você precisa da graça de Jesus. Todos dizem que nesse ano de 2022, nós estamos falando sobre o ano do renovo. Nós estamos falando que esse ano Deus vai fazer coisas grandes e novas, mas que você decida aprender com essa história, a andar em todo o tempo, de forma reta e pura, estando nos lugares certos, e aonde você estiver, que você souber que é o lugar errado. Davi sabia que era o lugar errado, gente. Ele não pecou sem querer. Eu já ouvi dizendo assim, pastor, eu pequei, mas foi sem querer. Ué, como é que você sabia que era pecado então? Não tem pecado sem querer. O pecado, ele não de repente acontece como um trupicão que você dá. Eu tropecei. Não. É a cobiça, que uma vez vem a tentação, vem a cobiça, e que uma vez você cedendo a ela, brota o pecado. Que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. E se você estiver em lugar errado, você sabe que o Espírito Santo está dizendo isso. Não é o teu lugar, hein? Você anda em lugares vendo coisas que você não pode. Cuidado, que hoje de manhã você possa dizer, eu vou assumir minha postura como alguém que é do exército de Jesus. Eu vou para o lugar onde Deus quer que eu esteja, onde Deus me ungiu para estar, fazendo as coisas que eu devo fazer. Porque se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, você vai viver o que o salmista no Salmo 1 diz. O bem-aventurado homem que não anda segundo
não se assenta e nem se detém. Se você não estiver nesse ambiente, pode ter certeza, a chance de você viver para agradar a Deus em tudo aumenta assim, ó. Saia dos lugares aonde você sabe que não é o seu lugar. Porque sem você talvez perceber, você já deu o primeiro passo para uma grande tragédia e destruição para a sua casa, para a sua família. A sentença de Deus através de Natã a Davi foi o seguinte: eu te perdoo, mas a espada jamais vai se separar da tua casa. Virou um balaio de gato, filho contra filho, filho matando filho, filho incestando com uma bagunça. Cuidado. O pecado é perdoado, as consequências ficam. Que você nesse novo ano, e eu quero talvez uma palavra um tanto confrontadora demais, mas necessária, para que você haja de forma sensata, justa e piedosa, como diz a palavra, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós te damos graças pela sua história. Não é uma história com E, é uma história verídica, real, que conta detalhes daquele que é, até hoje assim o é, respeitado, aclamado, o grande rei Davi. Um país hoje tem como símbolo da sua nação uma bandeira que leva o seu nome, a estrela de Davi, a estrela de Davi. Mas, Senhor, em um momento ele vacilou. E que bom é saber que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender com o erro de gente grande que caiu, para que não venhamos a cair no mesmo erro. Ajuda-nos. Ajuda-nos a estar nos lugares onde o Senhor quer que estejamos. Tira-nos dos lugares aonde o Senhor não quer que nós estejamos. Mesas que andamos nos assentando, que não é a mesa onde o Senhor espera que alguém que foi ungido e separado pelo Senhor esteja. Na companhia, em lugares, fazendo coisa, vendo coisas, praticando coisas, que nada tem a ver com o perfil de uma pessoa que foi separada pelo Senhor para algo grande. A tua palavra diz, e Pedro assim relata, de que o Senhor nos fez reino e sacerdotes. Nós fomos separados e ungidos para uma ação específica. Fomos criados para o louvor da tua glória. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, Senhor, da inclinação perversa do nosso próprio coração. Que os nossos olhos estejam mais interessados em enxergar aquilo que te agrada. E que neste novo ano, na nossa atitude, não porque a gente quer bênção, porque o Senhor nos abençoa, porque isso faz parte do teu caráter, não é por causa de nós. Somos abençoados por aquilo que Jesus já fez. Mas por sermos já abençoados, nós queremos viver uma vida que em tudo agrade a Ti. Queremos ser aprovados pelo Senhor. Não queremos, na história da nossa vida, ter um versículo como esse: aquilo que Davi fez desagradou o Senhor. Senhor, nos ajuda, que na nossa história, aquilo que te desagrada seja tirado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Perdoa pecados nessa manhã, Senhor. Que assim como Davi, nós possamos, ao reconhecer pela confrontação que vem do teu Espírito, ali Davi foi confrontado por Natã, hoje nós fomos confrontados pelo teu Espírito, pela tua palavra. E quando ele foi confrontado, livra-nos das desculpas, dos argumentos, dos disfarces. Livra-nos, Senhor,
da máscara que às vezes tentamos nos esconder, tentando justificar coisas. Que a nossa atitude seja como a de Davi: compadece-te de mim, ó Senhor, porque eu pequei contra ti. Ele reconheceu o seu erro. Ajuda a cada pessoa aqui em casa a reconhecer o seu erro, a sua falha, e entender de que há um Deus que é benigno, assaz benigno, pronto em perdoar, que tem desejo de restaurar, colocar de pé, apagar os pecados do nosso passado, não se esquecer completamente, não mais se lembrar das coisas que ficaram para trás, mas nos levar a viver uma vida intensa na tua presença. Nós assim oramos, te dando graças e nos apresentando a ti como oferta agradável ao Senhor. O nosso culto racional, a nossa vida como oferta no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém.